A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez neste sábado, hoje com sol. Não sei se vai ficar, tá meio lá, meio cá, né? Mas ontem nós tivemos uma grata surpresa de vermos a abertura das Olimpíadas, né? Tão bonito, né, Darlan? Foi legal, né? Até que o Brasil apresentou uma coisa decente, bonita, simples, mas linear, uma coisa bonita, uma coisa que até certo ponto conta realmente. Eu acho que quem assistiu entendeu o enredo, a apresentação da abertura das Olimpíadas. Foi muito bonito. Diferentemente daquele negócio da Copa, que foi uma coisa horrorosa, né? Aquilo, Deus que me perdoe. Aquilo dava até medo da gente ver. Mas talvez seja mudança de ares, né? As coisas mudam também e ficam um pouco melhores, né? Hoje nós estamos aqui, estamos tendo o prazer de entrevistar o nosso amigo, colega, Dr. Miguel Barreto, advogado, professor aqui na nossa cidade de Petrópolis. Bom dia, Dr. Miguel Barreto. Bom dia, Dr. Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Imperial. Com muita satisfação que eu venho aqui para a gente bater esse papo com um cidadão petropolitano, né? E tentar discutir temas de interesse público, né? Eu gosto muito de ter essa oportunidade de conversar com a população, né? Estar em contato com a população. Esse é o programa. Hoje tem um programa de destaque aqui em Petrópolis, com uma alta audiência, enfim. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí tentar compartilhar um pouco do nosso conhecimento e com isso tentar construir um mundo melhor para todos. Né? É isso aí, né? Desculpa. Doutor Miguel, por que você escolheu a advocacia como profissão? Olha, doutor Paulo, eu confesso que no início não tinha aquela certeza. Né? Eu sabia que eu queria alguma coisa na área de humanas, né, de direito, história, geografia, até porque a minha família tem essa formação humana muito grande, meus pais são sociólogos, enfim, e eu tenho também um pouco esse perfil, né, mas dizer que tinha certeza naquela época, lá com 16, 17 anos, é muito difícil para qualquer pessoa, né, saber o que se quer fazer pro resto da vida, né, mas foi uma profissão que eu rapidamente me apaixonei. É interessante que eu vejo hoje até nos meus alunos lá na faculdade, né, todos eles querem muito fazer concurso público. Hoje você chega numa turma de primeiro período, 90% das pessoas entram com o intuito de fazer um concurso público. Interessante que eu, em pouco tempo, já queria ser advogado. Mesmo antes de me formar, de ter a chance de exercer a profissão, eu queria ser advogado. Foi uma profissão que eu aprendi a me apaixonar. Quer dizer, e até hoje, né, já estou em 12 anos aí de formado, enfim, é uma profissão que eu tenho muito orgulho de defender, né, muito orgulho de exercer. Apesar de todas as nossas dificuldades, né, cada vez mais a gente encontra empecilhos para exercer o nosso trabalho. Isso a gente vai poder falar um pouquinho mais durante o programa, mas é uma profissão que hoje eu me orgulho e vou ter a felicidade e a alegria de tentar fazer que meus filhos também sigam essa profissão. Pois é, então o ingresso da advocacia não foi apenas uma oportunidade que surgiu na tua carreira, né? Ou já era uma meta traçada por você? Olha, já durante o curso, eu sabia que eu queria ter pelo menos essa experiência na advocacia. Tanto é que eu nunca fiz um concurso público na minha vida. Mas né? Antes mesmo de você entrar na Faculdade de Direito, isso já estava traçado para você ou você apenas foi por uma contingência? Era uma possibilidade. Né? Não vou dizer que era uma certeza, mas é uma possibilidade concreta que acabou se definindo ali na inscrição do vestibular. Né? Mas é algo que eu queria experimentar, né? Alguma coisa que eu queria estudar, com certeza. Quais os estudos necessários e os complementares para o exercício da profissão de advogado? Olha, boa pergunta, doutor Paulo. Eu acho aí que o estudo técnico do direito acho que não é suficiente para a nossa profissão. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem clara. Né? Quer dizer, muitas das vezes a gente atua, por exemplo, na área de família, muito mais como psicólogo do que como advogado. Né? A experiência de vida também eu acho muito importante. Né? Eu sempre me surpreendi quando as pessoas que eram processadas, eram réus na ação, né? Eram demandadas, alguém havia processado elas, tinha um sentimento de injustiça muito grande. Muitas vezes eu não entendia isso, né? Porque eu nunca havia sido processado. Né?
E eu não entendi aquela angústia das pessoas, a revolta. Muitas vezes a gente está, não, calma, vamos tentar conversar, vamos buscar a defesa técnica no processo, vamos tentar buscar uma solução para o problema. E diante de uma pessoa próxima a mim, da família, que foi processada por um motivo muito injusto, eu passei a assimilar aquele sentimento. Então, hoje, por exemplo, isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu recebo uma pessoa que foi processada por algum motivo, eu tenho uma outra reação. Né? Então, o lidar com as pessoas, a experiência de vida, estudar outras áreas do direito, eu acho importantíssimo, né? Estudar sociologia, estudar filosofia. Né? Porque o bom advogado ele tem que ser psicólogo, às vezes médico, sim, né? sim. Tem que ser enfermeiro, ele tem que ser uma função de coisa. Multidisciplinar, multidisciplinar. Né? Então, eu acho que é uma profissão que, logicamente, demanda um estudo técnico, né? Demanda uma formação específica no direito. Isso, tanto o CP quanto o Estácio aqui em Petrópolis cumprem muito bem esse papel. Né? São instituições muito valorosas e que conseguem trazer um conteúdo programático de qualidade para o aluno, mas não basta isso. Né? O aluno tem que sair um pouquinho da sala de aula e buscar essa atividade complementar, por exemplo, nos núcleos de prática jurídica, eu acho importante. Buscar um escritório de advocacia também que trabalhe naquela área, ser especialista naquela área, é fundamental. Eu sempre falo com meus alunos no final do curso, no 10º período, olha, busquem, se você quer advogar, já busque desde agora essa colocação no mercado de trabalho, porque depois é muito, muito complicado. Né? Então, ter essa experiência fora da universidade é fundamental para que aquele estudante se torne um advogado competente no futuro, sem sombra de dúvida. Certo. Quais as realizações que você encontrou na sua profissão? E as dificuldades também que você encontrou para chegar até aqui? Olha, vamos começar pelas dificuldades. Né? Eu acho que a nossa vivência em Petrópolis, na advocacia, é fundamentalmente a advocacia autônoma. Né? A maior parte dos nossos colegas tem seus escritórios, mas são advogados autônomos. Exatamente. Né? Isso, infelizmente, em Petrópolis, pouco mercado de trabalho para o advogado empregado, que construiu uma carreira, enfim. Até por conta das dificuldades e das limitações que a nossa cidade apresenta, não só no direito, mas também em outros setores da economia. Né? Então, ele tem que, eu acho que o primeiro passo, a primeira dificuldade que ele vai encontrar é demora para você ter um resultado financeiro da sua profissão, porque infelizmente os processos não acabam rápido, né, doutor Paulo? Do contrário. O processo não acaba vamos falar sobre essa morosidade, essa desgraça. Bom, mas vamos lá. Pois não acaba em 30 dias, só que as contas chegam em 30 dias. Exatamente. Então a primeira dificuldade grande que eu tive foi realmente superar essa barreira econômica, e isso eu tenho que reconhecer a ajuda dos meus pais, enfim, nesse ponto, que me deram todo o suporte para que eu pudesse me desenvolver como profissional, mas demorou um pouco para ter esse retorno e eu precisei perseverar. Né, porque eu gostava daquilo que eu fazia, eu estava motivado para aquilo que eu fazia. Né? Então, é bom deixar os colegas um pouquinho assustados, né, para que eles não vivam essa experiência tão dramática. Né? Vai haver uma dificuldade no início, sim, né, mas isso é superável. Né, com força de vontade, com dedicação, com empenho, com competência. Isso é superável. Outra questão também é saber lidar com as pessoas. Né? O advogado lida muito com o ser humano. Então, é preciso entender o ser humano. Né, não entender as pessoas com muita frieza, né? Saber entender a dificuldade que a pessoa tem. Todas as vezes, até para entender o problema é difícil. Né? Para a pessoa explicarem o problema é difícil. Eu, por exemplo, lido muito com pessoas humildes. Né? A minha clientela é fundamentalmente pessoas mais pobres, pessoas vulneráveis e hipossuficientes. Né? Então, a gente tem que ter um tratamento diferenciado para essas pessoas. Né? Exatamente. Para perceber o problema e para tentar propor soluções viáveis para o caso. Né? Então, esse foram um dos maiores problemas. E eu acho que a maior realização que eu tenho é esse sentimento de ajudar as pessoas. Não existe nada melhor para mim, na minha vida, do que ajudar o próximo. Tentar realmente transformar um problema numa solução. Tentar tirar a pessoa de uma situação de dificuldade e trazer uma luz no final do caminho. Isso, para mim, é o que mais me realiza no direito. Né? A chance de ajudar as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Isso, independentemente do resultado financeiro do processo, ou daquilo que vai me trazer algum tipo de benefício profissional, ajudar as pessoas é o que eu mais gosto. Certo. Às vezes a gente se distrai com os compromissos urgentes e esquece o que realmente é importante, né? Sim. O que um advogado precisa ter sempre em mente? Olha, eu acho que o advogado tem que ser muito focado, muito concentrado naquilo que ele faz. Porque realmente tem muitas coisas que nos distraem e que nos tiram a nossa concentração daquilo que realmente importa, que é a defesa dos nossos clientes. Né? O advogado, ele fundamentalmente luta pela justiça. Eu gosto muito do 4º mandamento lá da advocacia, que diz que o advogado tem que lutar pelo direito. Mas quando ele vê o direito conflitar com a justiça, ele tem que lutar pela justiça.
né? Então a gente tem sempre esse foco, com esse objetivo de se buscar a justiça, no caso concreto. E o advogado tem essa possibilidade, né, de buscar a justiça, até muito mais que o próprio juiz, né? O juiz ele depende do processo para poder atuar e buscar a justiça, o advogado não. Quantas vezes, doutor Paulo, a gente faz um acordo extrajudicial? A gente busca um consenso, por exemplo, no caso de família, entre um casal brigado, enfim, que consegue restaurar aquela unidade familiar, ou uma divergência entre vizinhos, ou uma batida de carro, né, um problema entre uma empresa e um consumidor. Né? Então, o advogado ele nunca pode perder de vista o senso de justiça, de querer buscar da melhor maneira possível a justiça, e buscar a finalidade do direito, que é a paz social, que é que todos nós buscamos. Né? Exatamente. Onde que um advogado pode atuar, o Miguel? Olha, o advogado ele é muito multidisciplinar, né? E eu acho que o advogado vai ser cada vez mais importante para o futuro. Né? Tipo, o advogado pode atuar em diversas áreas, área criminal, área de família, tributária, empresarial, direito do consumidor, crescendo cada vez mais. Hoje a gente tem áreas do direito novas, que não são estudos novos, mas são áreas novas, que é mediação, conciliação e arbitragem, que o direito brasileiro resolveu prestigiar, eu acho até de uma forma um pouco transversa, né, com a finalidade um pouco transversa, mas né, eu acho que foi criado muito mais para desafogar os tribunais do que de fato para se buscar uma soluções. Isso me preocupa, isso é uma coisa que me preocupa e eu tento não desvalorizar os institutos que eu acho que são importantes sim, agora desde que as pessoas sejam informadas sobre isso e possam tomar uma decisão consciente de optar ou não por esses métodos. E não serem compelidas a buscar esses métodos, né, que isso que parece que a justiça e o CNJ, os tribunais querem fazer com o cidadão. Falam, olha, você vai ser obrigado a mediar, você vai ser obrigado a conciliar, você vai ser obrigado a buscar um tribunal de arbitragem. Agora, não pode ser assim. Eu também acho não que o caminho assim. Não é bem esse. Não é bem esse, né? Tem que ser uma opção, olha, é assim que funciona, você acha que é viável para você? Eu acho que é bom, então vamos trilhar esse caminho. Não, acho que não é bom. Então, vamos buscar o caminho do poder Porque judiciário. O advogado sempre procura, né, agir dentro da melhor forma para o seu cliente. Às vezes os clientes não entendem muito bem as coisas, acham que você está tomando o caminho, não está agindo, não está fazendo alguma coisa, né? Você veja, eu estou com um processo aí de um cliente que é de uso capião, e hoje o novo código você pode resolver isso via cartório. Sim. Mas os cartórios ainda não estão adaptados para fazer esse tipo de coisa. Então o cliente diz, mas o senhor não entrou com processo ainda? Eu digo, minha querida, vamos com calma. Porque se a gente entrar com o processo, vai demorar 10, 15 anos. Dentro do cartório a gente resolve isso muito mais fácil. Então espera um pouquinho, vamos com calma. Mas o senhor não está agindo. Eu digo, não é por aí. A gente procura fazer dentro da melhor forma, né? Sim. Para o cliente. Às vezes o juízo arbitral é um caminho, mas ele tem que ser muito bem estruturado para que não leve, para que também não incida em levar a pessoa a erro, né? Claro. Porque senão você... Não, e a participação do advogado nesse ponto é fundamental. Agora, o advogado também, além do exercício da advocacia, tem outras áreas que ele pode atuar tranquilamente, né? Sim. É um advogado muito bem preparado, né? É normal ver advogados, por exemplo, sendo administradores, né? Contadores. Exatamente. Né? Até a advocacia já dá a você uma área maior, né? Uma visão grande, né? Claro. Até para o concurso público, né? Muitas pessoas fazem direito para o concurso público e todo concurso público tem alguma materialidade de direito. Exato. Direito constitucional, direito administrativo, enfim, direito civil. Então, realmente dá uma abertura muito grande, né? Muitas pessoas fazem direito e não são advogados porque, justamente, por conta desse amplo leque de opções, né? Sem sombra de dúvidas. Só fechando essa questão da participação do advogado em relação à questão de arbitragem, mediação e conciliação, é muito importante, doutor Paulo, que o advogado ele não seja alijado do conflito, que ele participe do conflito, porque só com a orientação do advogado é que a pessoa vai buscar a melhor solução para o problema dele. Eu me lembro isso muito vivamente. A presença do advogado é fundamental. Fundamental. Quando eu me formei, durante um pequeno período, alguns meses, eu advoguei para uma empresa. Né? A partir dali, eu advoguei sempre a favor do consumidor. E eu me lembro quando eu sabia que a outra parte tinha entrado em causa própria, ou seja, sem advogado, que eu ia conseguir resolver o problema em benefício da empresa e em total desfavor daquele cidadão. Total desfavor. Porque ele estava ali sentado numa sala de audiência sem ter menor... coagido, sim, ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo então, ali. Até de conhecimento mesmo. Sim, não sabia. Muitas vezes um processo que gera uma indenização de 7, 8 mil reais, fazia uma proposta de acordo de R$500. Eu me sentia até mal por aquilo.
né? Porque eu sabia que a pessoa tinha direito a mais, mas, enfim, defendendo a empresa, eu tinha que buscar preservar os interesses da empresa, né? Então, esse é um exemplo claro que a falta de representação, apesar de ser, vamos dizer assim, entre aspas, uma vantagem para o cidadão, que não precisaria, né, pagar um advogado, acaba prejudicando muito o cidadão. Então, eu nunca oriento ninguém a resolver qualquer problema jurídico sem a participação de um advogado. Eu também acho, porque aqui no Brasil nós temos a mania de médico, advogado e louco, todo mundo tem um pouco, né? Verdade. E todo mundo aqui entende de lei nesse país. Eu nunca vi um país onde todo mundo é formado em advocacia, todo mundo entende perfeitamente de lei sem fazer das besteiras. Estava escrito. Eu digo, minha querida, uma vírgula muda o sentido todinho da frase. Então, a lei foi feita para interpretar por especialistas, né? Para isso existe a figura do advogado. Sim. Consulte o seu advogado antes, vai ao seu advogado, não assine um contrato sem procurar um advogado, porque você às vezes está assinando um espectro, uma coisa que vai te prejudicar tranquilamente ali na frente. Claro. Então, por favor, procure sempre o advogado. Paga uma consulta ao advogado. Você não paga ao médico quando está com dor? Claro. Então paga o advogado para ficar com a consciência tranquila e saber, não, eu fiz direito porque o advogado me orientou que era assim que deveria ser feito. No Brasil não tem uma cultura de advocacia preventiva. Exatamente. Né? A gente vê muito isso nos Estados Unidos. Exato. Né? Que os Estados Unidos é muito mais, muito mais preventiva do que litigiosa. Exatamente. No Brasil é o contrário, as pessoas esperam acontecer o problema. Aí é que corre para o advogado. Aí é que corre para o advogado. Só que aí nem sempre é possível resolver. Milagre a gente não consegue fazer, né? Com certeza. Qual a postura que o advogado deve atuar, doutor Miguel? Olha, eu acho que principalmente, Paulo, com ética, né? Eu acho que mesmo que a gente que atua em litígio, ou seja, muitas vezes, a maior parte das vezes em confronto com um colega, de confronto processual, né? Um embate jurídico, muitas pessoas acabam ultrapassando esses limites. Que devem sempre ficar no campo jurídico. Exatamente. Então, em primeiro lugar, atuar sempre com ética e respeito ao colega. Fundamentalmente. Isso eu sempre preservo na atividade profissional. Né? Respeitar o colega, ter ética, né? E saber que um dia você está de um lado, outro dia você pode estar do outro. Exatamente. Né? Então a gente não pode pensar muitas vezes de forma egoística, né, no nosso atuar profissional. A gente tem que sempre atuar respeitando as partes, respeitando o processo, respeitando o juiz, enfim, para se tentar buscar a melhor solução para aquele caso, né? Obviamente preservando de todas as formas o interesse e o direito do seu cliente, mas atuando com ética em relação ao seu colega, né? Que fora ali da sala de audiência é nosso amigo, nosso colega, uma pessoa que todos nós temos os mesmos problemas. Não comprar o problema do cliente para si, também, né? Porque isso envolve, além de te envolver negativamente no processo, você passa a não ter uma visão mais clara da coisa. Né? Muitas das vezes cria um problema de inimizade que é uma coisa assim terrível, né? Tem que ser evitado a qualquer custo. Eu já tenho alguns anos de advocacia aqui na cidade. Se eu fosse ser inimigo de todos aqueles que eu já estiveram do outro lado nas minhas causas, eu não falava com mais ninguém aqui em Petrópolis. Claro, claro. E é uma atividade, quer dizer, o litígio gera uma energia muito negativa entre as pessoas. Exatamente. Isso o advogado não pode absorver, assim como o médico também. Não pode absorver todos os problemas, todas as doenças dos seus pacientes, até para ele poder atuar com tranquilidade. O advogado é a mesma coisa, foi um bom exemplo que você deu. O advogado ele não pode absorver o problema do seu cliente, né? Não só para ele atuar com desprendimento, né? Mas também senão ele não suporta aquilo emocionalmente. Exatamente. Né? Porque são muitos problemas que a gente lida. Estabiliza, né? Estabiliza, totalmente. Exatamente. Quais as particularidades de atuar na área privada? Olha, inicialmente, esse sempre foi uma vontade minha atuar na área privada. Enfim, hoje, especificamente, né? Eu defendo muitas pessoas físicas, defendo pouco empresas, enfim, muitas vezes defendo até pedidos dos meus clientes que fazem questão, porque tem confiança, enfim. De quantos anos de trabalho, eu advogo mais contra empresas do que a favor das empresas. Mais a favor de pessoas físicas contra as empresas. Nesse ponto eu acho bom, porque quando você litiga contra uma pessoa jurídica, essa pessoalidade se afasta um pouco. Isso eu acho melhor para resolver o problema. Né? Quem é Telemar? Né? Quem é a Ampla? Quem que é o Banco Santander? Né? Não existe uma representação física ali, né? Da pessoa. Agora, quando você processa o vizinho, existe uma representação daquela pessoa, existe todo um histórico, uma convivência, enfim, um sentimento. Né? Na área de família também, na área criminal também se vê muito isso. Enfim. Então, eu acho isso, né? Eu acho que a maior característica que existe na área privada, no meu atuar específico, né? É a facilidade um pouco maior de resolver os problemas pela impessoalidade da questão. As pessoas não levam do lado pessoal, tentam resolver a questão de fato, né?
Isso eu acho que ajuda muito, né? Mas também, por um outro lado, né, a gente sempre atua ali, sempre digo, como juiz da causa. É lógico. Né? Quer dizer, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, a gente sempre tenta verificar se de fato a pessoa tem direito ou não antes de entrar com o processo. Então, a experiência também dá um pouco essa possibilidade de análise mais ampla do caso. Né? Tem certos casos que a gente já sabe, bom, não é por aí. Né? Talvez a pessoa chega achando que tem um direito, acaba tendo outro até, né? Mas não por aquele lado que a pessoa sente. Não né? tem nenhum também, também né? Não e aí, às vezes, esse advogado não sabe nada, não resolve nada. Porque, realmente, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais consciente e dizer para o cliente, olha, eu posso entrar com a causa. Né? É como, às vezes, o cliente diz, o senhor tem certeza que eu vou ganhar? Não tem. Não tem, porque eu não sou Deus, eu não posso adivinhar o futuro. A famosa causa ganha. A causa ganha não existe, minha filha. Você tem um bom direito. Né? Agora, causa ganha não tem. Quem vai dizer o juiz no final do processo. Exatamente, né? E é isso que às vezes as pessoas, poxa, eu não sei. Aí começa a criar as caraminholas. E não é isso, a pessoa precisa entender se realmente o direito dela é bom ou o direito dela é ruim. Sim. Porque senão vai gastar dinheiro às vezes à toa. Né? A gente vive também, Topal, hoje, infelizmente, uma insegurança jurídica muito grande no Poder Judiciário. Muito grande. Muito grande. Eu entrei esses dias com 2 processos para o meu cliente, de 2 linhas. Um caso muito parecido, semelhante. Né? Semelhante dos dois. Um ele ganhou, outro ele perdeu. Como é que pode? Doutor Miguel, mas nós entramos com o mesmo processo, com o mesmo advogado. Eu dei entrada no processo no mesmo dia. As audiências tiveram diferença de dias entre elas e a sentença publicou na mesma semana. E um processo a gente ganhou, e o outro proceso a gente perdeu. Agora, como o advogado vai explicar isso para o seu cliente? É muito Não, mas complicado. mas um juiz tem um entendimento, mas outro juiz tem outro entendimento, outro avaliou de uma forma, outro avaliou de outra. Então, mesmo nas causas que a gente saiba que existe um precedente forte, que tem um bom direito, né, que a gente tem a possibilidade muito grande de ter sucesso, mesmo nessas causas, é muito complicado. A gente não tem como controlar o resultado final. Até esse colega meu, esse cliente meu, que é meu amigo também, ele falou, mas na Alemanha é assim, assim. Eu falei, mas é o direito da Alemanha. No Brasil é outro. Antes nós tivéssemos, assim, por exemplo, né, se todos os juízes decidissem iguais, né, nós não teríamos, talvez, tantos problemas como temos na justiça, né? Sim. Até para poder fazer essa avaliação inicial, né? Você tem direito, até para você, exatamente, para você poder ter o diagnóstico preventivo da causa, né? Vou ganhar, não vou ganhar. Vou por aqui, vou por ali, né? O novo CPC, ele tem essa intenção, né? De criar uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. É o que diz a lei, né? Estável, íntegra e coerente. Mas é muito difícil, né? Você criar essa cultura de um dia para o outro. Recentemente, até esses dias, né, o próprio STF, por maioria, né, definiu a tese de que era possível se prender aquela pessoa que foi condenada em segunda instância, né, mitigando aí a questão do trânsito em julgado, que se anteciparia para a segunda instância e não mais para a presunção de inocência, vigoraria até a segunda instância e não mais até o trânsito em julgado. Que, aliás, eu acho que até um certo ponto correto. Sim. E aí tivemos a decisão, após o tribunal julgar por 7-4, né, essa mudança de entendimento, o ministro Lewandowski fez o contrário. E aí voltou para o ministro Fachin, que reformou novamente a decisão. Então a gente vê no próprio tribunal, no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, eles não se entendem. Eles mesmos não se entendem. Né? Então, até para a gente que é advogado, que está aqui iniciando a ação, é difícil lidar com explicar isso para o cliente. Você tinha direito, agora não tem. Agora tem de novo. Poxa, quer dizer, eu queria uma loucura. É uma loucura. E eu entendo o cidadão que não compreende isso. Pô, mas eu tenho, não tenho, agora o juiz tem, que não tem. Aí meu vizinho tem, eu não tenho. Como é que funciona isso? Exatamente. Né? Então o advogado tem que ter uma certa paciência, sabedoria para poder explicar isso para o seu cliente. É o mesmo caso das indenizações, né? Sim. Os juízes deveriam pautar os seus valores indenizatórios realmente de acordo com o problema em si e não com o status social da pessoa, né? Porque você vê, às vezes, uma Xuxa ganhando 500 milhões, um milhão de reais aí numa ação. Sim. E aí teu cliente ganha 100 reais, 200 reais, 700 reais, que é uma brincadeira. Não, é brincadeira. É uma brincadeira. Eu li uma notícia esses dias também, de uma juíza que julgou improcedente um pedido de indenização pessoas que tiveram, um cidadão que teve a sua mala extraviada, né, ao viajar, sumiu a mala, enfim. Entrou com um pedido de indenização por danos materiais, que foi o valor dos pertences dele, e por danos morais. E essa juíza entendeu que seria um mero aborrecimento, que não geraria danos morais. E aí,
poucos meses depois, ela entrou com uma ação, essa própria juíza, afirmando que o voo teria atrasado e ela teria sofrido danos morais. E ela recebeu uma indenização de R$15 mil. Quer Então, dizer, você veja, um voo atrasar para o juiz gera R$15 mil. Agora, se perder a mala quando não é o juiz, não tem indenização. Né? Então, a gente vê incongruências assim absurdas. Né? Realmente é muito Absurdo. complicado, muito complicado. Qual o perfil de um advogado, doutor Miguel? Quais os traços de personalidade que são imprescindíveis a ele? Olha, eu acho que bom, em primeiro lugar, o advogado ele tem que ser um profissional destemido. Como diria Sobral Pinto, né, a advocacia não é para covarde. Se você tem medo, se você tem receio, se você não quer entrar em confronto com o poderoso, se você não quer entrar em confronto com a autoridade, se você não quer fazer de tudo para poder defender o seu cliente, você não pode ser um advogado. Você tem que ser respeitoso. Sim. Mas não ter, ser medroso. Não medroso. É outra não coisa. Pode ser temeroso. Você não pode ter receio de defender o seu cliente. Eu não poderia deixar aqui de falar e de demonstrar minha total insatisfação e até, de certa forma, um desprezo pela manifestação do desembargador Paulo Espírito Santo, que disse que perdoava os advogados que iam ali defender os seus clientes na esfera criminal. Eu achei de uma infelicidade total. Né? Eu que perdoo ele, né, por ter falado isso, como cristão que sou. Agora, não posso perdoar e não posso deixar de demonstrar minha insatisfação, minha revolta em relação a essa manifestação. Então, isso é só um exemplo das dificuldades que o advogado tem e vai ter no decorrer da sua profissão. Ele tem que lutar muitas vezes contra tudo e contra todos. E na maior parte das vezes... Quando está começando, tem muito medo de juiz, né? Sim. Gente, juiz não morde não, gente. Vai lá. Claro. Às vezes eu digo para o meu estagiário, vai lá e fala com ele. Mas doutor, eu digo, vai lá, rapaz, juiz não morde não, rapaz. Seja respeitoso sempre com o juiz. Agora, na luta pelo seu direito, ele é igual a você. Ele está ali só numa função pública para distribuir a justiça, para interpretar a lei e aplicá-la. É isso que cabe ao juiz. Agora, ele é um advogado igual a você, rapaz. Não vem pra cá com essa, não. É advogado, tem juiz aí que sabe mesmo que é advogado? Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E, realmente, o segundo momento, acho que tem que ter essa ponderação, tem que ter esse equilíbrio, né? Como já dissemos, não se envolver com a causa, enfim. Buscar a melhor solução, né? Buscar sempre dialogar com outra parte, que muitas vezes também... a parte costuma vender o seu peixe, mas você não conhece o peixe do outro, né? Então, muitas das vezes... E até ser honesto com o seu adversário. Sim, claro. Saber o que de fato aconteceu, enfim, saber a posição da outra parte é importante também. Né? Ouvir o outro, né? Para que através desse diálogo, dessa dialética, que se vai construindo o processo, se busca uma melhor solução. O advogado precisa saber que quem está falando ali do outro lado não é o advogado, é a parte, né? do seu ex-adverso. Né? É ele que está falando realmente. Às vezes a gente toma coisa com o próprio colega que estivesse dizendo, e não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, eu acho que essas duas características são importantes, né? Destemor e equilíbrio, e ponderação. Né? Se utilizar essas duas características, o advogado certamente vai ter um futuro aí brilhante pela frente. É importante que um advogado, além do conhecimento técnico, ele procure expandir o seu conhecimento para outras ciências afins, né? Sim. Quais os assuntos que ele precisa dominar dentro do direito e quais as áreas nas quais é bom buscar mais informações? Olha, boa pergunta, doutor Paulo. O advogado tem que ser multidisciplinar, já citamos aqui, né? Não basta ter conhecimento do direito, tem que ter um pleno conhecimento de diversas outras áreas do direito, outras áreas da ciência. Né? Por exemplo, não poderia deixar aqui de citar a questão do processo eletrônico. Né? Hoje em dia, aqui em Petrópolis, tanto a Justiça Federal quanto a trabalhista quanto a estadual são eletrônicas. Né? Não existe mais possibilidade de retrocesso nesse ponto. Então, se o advogado não souber lidar com o sistema eletrônico, ele vai ser prejudicado. Ou já está sendo prejudicado, na realidade. Né? Então, isso é um exemplo bem claro e bem atual de que o advogado ele não pode se cristalizar, ele não pode parar no tempo. Né? Ele tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, né? Inclusive em outras áreas do direito, que são complementares e ajudam também. Né? Principalmente em relação à defesa dos seus clientes, porque a gente trabalha em casos totalmente diferentes, né, doutor Paulo? É um caso que envolve... Ele tem que estar se atualizando sempre. Sim, sempre estudando, se atualizando, fazendo pós, se qualificando, né, fazendo cursos. Por exemplo, a gente teve recentemente a mudança do Código de Processo Civil. Exatamente. Agora em março, que mudou todo o processo civil. Desde que eu me formei, este já é o terceiro Código de Processo Civil. Daqui a pouco eu vou ter que voltar para os bancos escolares para estudar novamente na faculdade, porque realmente
tudo mudou. Mudou tudo. Muito. E mudou, o Código Civil mudou no meio da minha faculdade, mudou completamente o Código Civil. Agora, 12 anos depois, mudou o Código de Processo Civil, em breve vai mudar também o Código de Processo Penal. Fora todas as discussões em relação à mudança da legislação trabalhista agora também. Existe uma proposta, já entramos no Congresso, para tentar modificar a legislação trabalhista. Então, o advogado que não se atualiza, enfim, ele fica para trás. Ele fica para trás. Legal, vou fazer um intervalozinho aqui para a gente faturar um instantinho. E realmente a gente volta já. Imperial Petrópolis. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes, estamos aqui de volta com o nosso programa Nós Servimos. Hoje estamos entrevistando o Dr. Miguel Barreto, advogado e professor. Estamos tendo este prazer. Doutor Miguel, qual a importância de se especializar em uma área para se ter sucesso na profissão? Olha, eu acho fundamental. Até por conta dessa multidisciplinariedade do direito, é impossível que o advogado consiga se manter atualizado em todas as áreas. É impossível. Essa ideia do advogado generalista, que ele pega tudo. Aliás, eu acho que até a própria faculdade complicado. deveria formar advogados dentro das áreas específicas, como tem na medicina depois a especialidade. Eu acho que a faculdade de Direito tende a ir para este caminho. Já estamos vendo aí o SESI fazendo isso no ensino de áreas para professores. E daqui a pouco vai ter que ser desse jeito, porque ninguém é obrigado a entender de tudo, a saber de tudo, porque fica complicado, né? Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma miríade de leis quase que infinitas. E que muda quase todo dia. Muda todo dia, então é importante especializar, não só para você ter uma expertise, uma competência naquilo que você faz, mas também para ser conhecido por fazer aquilo que você faz. Isso é importantíssimo, importante. E isso gera também um ciclo positivo em relação aos seus clientes, porque você vai sempre gerando novas indicações. Exato. E quanto melhor o trabalho, mais indicações você vai ter. E se você muitas vezes se compromete com coisas que você não tem conhecimento, ou não tem conhecimento aprofundado, a chance de não dar certo é muito maior. Então eu acho que isso eu sempre tive em mente, enfim, de focar numa área específica do direito, no meu caso, direito do consumidor, e isso acabou se demonstrando exitoso na prática, mas eu também digo sempre aos colegas, tente buscar uma área do direito que você gosta de trabalhar, de estudar, enfim, que você se dedique, porque as chances de dar certo é muito maior do que tentar fazer de tudo e atirar para tudo quanto é lado e não acertar no qual. Clientes chegam lá para mim, Paulo, eu tenho um problema previdenciário, nem fala, porque previdenciário eu não sei nada, eu sou analfabeto em previdenciário, já vou avisando, não entendo nada. Aí você indica algum colega, eu digo, posso até ver aí, porque também esse negócio de indicação às vezes é complicado, mas eu posso ver aí e tal, porque o direito previdenciário muda a cada segundo. Sim. É uma coisa impressionante. Se você não se dedicar exclusivamente àquilo, você não chega a lugar nenhum. E outra área que vai ser modificada em breve também, exato, Já existem... Já vem aí novas a ideia regras. do presidente interino Temer, de mudar as regras novamente do direito previdenciário, Então, tem que conhecer. Aliás, até eu concordo, eu não sou contra muito isso, não. Porque eu acho que realmente o brasileiro se aposenta muito cedo. Sim. Não é possível você ver um cara de 50 anos sem fazer mais absolutamente nada, quando ele está aos 50 anos, está no auge da sua capacidade técnica e profissional. Sim, e eu também não consigo entender e compreender essa diferença enorme entre os regimes de aposentadoria, Pois é. Você tem uma aposentadoria lá dos seletistas, do INSS, pois é. E você tem ganho no máximo R$4.000, mesmo muitas vezes pagando pelo teto a vida inteira. Exatamente. E aí tem a aposentadoria do funcionário público, que você paga um percentual e ganha 100% do que você ganha. Às vezes 20, 30 mil reais. Exatamente. Existe um desequilíbrio total em relação à Previdência Por brasileira. isso que ela não aguenta. Exatamente. E a tendência, se não for modificado, é estourar. Lógico. E aí acontecer o que está acontecendo agora, não pagar. Exatamente. Então, entre não pagar e pagar menos, e pagar... Não é pegar menos, é pagar o justo. O justo. Assim, e poder ser possível pagar, principalmente, Exatamente. sem quebrar o caixa do governo, é preferível pagar o justo. Exato. Como que você analisa o mercado de trabalho para advogado em Petrópolis, Miguel? Olha, hoje o mercado
está um pouco complicado, né? Primeiro porque a gente tem 2 faculdades de Direito aqui em Petrópolis, né? Que lançam aí no mercado de trabalho dezenas de profissionais todos os anos, né? Segundo porque tem uma proximidade muito grande do Rio, que tem outras dezenas de faculdades de Direito, né? Exato. E Petrópolis é uma cidade muito boa de se morar, né? Os recém-formados, eu acho que é pior ainda o mercado de trabalho, não é? É difícil Sim. de se inserir, não é? É muito difícil, não só para esse início complicado, como a gente havia conversado anteriormente, como a falta no mercado de trabalho para o jogador empregado. Tem poucos advogados empregados em Petrópolis, né? Até por conta dessa dificuldade que o jogador mais experiente também vive. Né? Especialmente neste momento, a gente vive uma situação de crise econômica. Uma situação de crise econômica, as pessoas não consomem, né? As pessoas não contratam, e as pessoas têm menos problemas. Talvez só a área do direito trabalhista, né? As pessoas sejam mandadas mais embora, Exatamente. sejam mais desempregadas, tenham um mercado bom no momento. Mas para todas as áreas do direito privado especificamente, é um momento difícil. Né? Porque se não tem litícia, não tem trabalho, enfim. E a situação piora para o advogado, né? Teve uma situação específica também, que é a recuperação judicial da Oi, que é a maior empresa de telefonia do Brasil, que tem uma atuação muito presente no estado do Rio de Janeiro e também na nossa cidade. Né? Então, os advogados que atuam também nessa área são muito prejudicados porque os processos vão ficar parados por muito tempo. Terrível. Né? Não só para os clientes, mas para os advogados também. O mercado não é muito auspicioso, mas isso não pode servir de estímulo para as pessoas. Eu acho que quem tem competência se estabelece. Né? E por mais que seja difícil, seja complicado, tem que perseverar, tem que passar por momentos difíceis, dá certo. Exato. Né? Se o profissional tem perfil, se ele está motivado, se ele gosta, se ele corre atrás, se ele quer de fato aquilo, vai dar certo. Eu sempre digo isso para o recém-formado. O que os alunos devem fazer durante a faculdade para se tornarem melhores profissionais? Olha, na advocacia especificamente, eu acho importante ter essa experiência antes de se formar. Né? Então, eu sempre oriento os alunos a buscarem, né, um escritório particular para ter essa vivência antes da formatura. Até para ver se é isso mesmo que ele quer, né? Sim, claro. Né? Buscar o núcleo de prática jurídica também, para ter esse contato com as pessoas, né? Para saber como é que funciona o processo, porque o processo na teoria é um, Paulo, o processo na prática é outro. Parece que são 2 mundos completamente diferentes. Parece que o mundo ilusório lá da teoria, que muitas vezes é muito bonita, né? A construção dogmática é muito interessante, mas a gente chega na prática e é completamente diferente. Totalmente. Completamente diferente. Isso causa muitas vezes decepção nas pessoas. Né? O aluno fala, poxa, eu estudei uma coisa na faculdade e quando eu me formei, aí eu vejo outra. Eu fico perdido. Então, existe também essa transição. Eu escuto às vezes advogados novos dizendo, mas o juiz não tem prazo. Só o prazo é só para gente, não sei o que. Não, o juiz tem prazo sim. Eles podem não cumprir, mas que eles têm. Tem, claro, tem. E tem certas práticas que se constroem, né, no dia a dia, que não existem, né, realmente, nos livros de direito, né? Se constrói no dia a dia. Então, é importante ter esse conhecimento prático antes, não só para definir o que você quer fazer, mas também para superar essas dificuldades, né, que vão ser vivenciadas após a retirada da tão famosa carteira vermelha, né? Qual a importância do exame da ordem para você? A taxa de reprovação tem sido muito alta. A que se deve isso? Olha, eu concordo em tese com o exame. Eu acho importante que o Estado controle a qualidade dos profissionais. O que eu discordo são 2 situações. Uma, porque só o direito? Né? Se o Estado brasileiro entende que é importante, né, ter algum tipo de análise de qualidade daquele profissional que está se formando naquele momento, por que só o direito? Porque não na medicina, na engenharia, né, na arquitetura, na enfermagem, porque só o direito tem esse exame, né, para qualificar o profissional. E segundo, são os critérios realmente são utilizados para poder realizar essa prova. Aí vem as desculpas esfarrapadas que faculdade de direito tem muito, você encontra a cada esquina. Bom, mas quem autoriza o funcionamento da faculdade de direito? É o governo. Né? É o governo. Né? É o governo. Então, assim, é uma incongruência. O governo autoriza que as instituições funcionem, né? Não fiscaliza, não acompanha a qualidade dos cursos, enfim, não pune as instituições que não cumprem os requisitos legais, e no final do curso diz para esses alunos, né, meu querido, você sabe que você fez uma faculdade aqui que não foi muito boa qualidade, e nós não fizemos nada, mas agora eu vou te cobrar. Exatamente. Agora eu vou cobrar o preço. O erro está aí, né? É o que eu sempre me debati isso. muito, doutor Miguel, quanto ao vestibular. Eu digo, eu não sei por que é tão difícil você entrar na faculdade. Difícil devia ser sair da faculdade. Entrar não, entra. Entra quem quer. A porta está aberta, pode entrar. Agora, vamos estudar para sair de lá. Claro. Né? Aqui é o contrário. Você dificulta a entrada na faculdade
E depois saem os profissionais aí que não sabem absolutamente nada e aí são obrigados a acontecer o que acontece com esse exame da ordem. Sim, né? Criou-se um mercado de cursinhos de direito, né? Agora, Quer dizer, não muitas basta das vezes, faculdade, essas é provas absurdo. também da ordem são meio esquisitas, não são, não? Ah, são, com certeza, né? E não representam até a própria realidade do mercado de trabalho, né? Quer dizer, Nem a cultura de um advogado. Sim, né? sim. Elas são feitas mais para derrubar do que para aprovar o aluno. sim, né? as chamadas pegadinhas, né? É. Que se fazem, né? É um nível de exigência realmente, eu acho, desproporcional em relação ao nível de conhecimento do aluno. né? Garanto até que se algum juiz, de repente, tiver que fazer uma prova Sim. daquela da OAB, ele não vai passar. Não, chega um. É. Tem provas que tem um percentual de aprovação de 90%, mais de 90%. É um Isso é absurdo. absurdo. E acaba virando uma máquina de ganhar dinheiro. Ah, não é? sim, Quer dizer, sim. Isso se não perde resolve. a- Tá caro, né, doutor É Miguel? caro, É caro, né? É caro, e são 3 provas por ano, né? Imagina. Né? Durante um ano, quanto que a ordem não ganha com isso? Então, esse Já não chega a mensalidade, a anuidade que é Sim. lá nas alturas, né? ainda tem que se pagar por isso. Então, eu acho que eu sou a favor, em tese, eu acho importante ter instrumento de controle, desde que seja um instrumento justo, adequado e proporcional em relação ao nível de conhecimento. Exato, porque um advogado das realmente instituições. preparado, ele tem obrigação de passar no exame da ordem? Hoje precisa, né? Ou precisa. Agora, não necessariamente, por exemplo, Se ele não passar, ele então vai ele não é ser preparado? Não necessariamente. Não é bem não, assim. não é bem assim. Ou também com os que passam e não são tão preparados. Exatamente. Deram É. a sorte, né? De Deram a- marcar ali a opção certa. Sim, É. né? Isso não é um critério objetivo. Assim como um bom aluno da faculdade também não significa que vai ser um bom advogado. De jeito Né? nenhum. São Conheço perfis uma- diferentes. Totalmente. diferentes, né? Tem advogados que conhecem muita doutrina e na hora da prática não sabem absolutamente Não sabem nada. Nada. E tem essas outras características que a gente vem conversando, né? Quer dizer, tem uma pessoa que tem que saber lidar com o público, né? Tem que saber conversar com as pessoas, né? Tem que ser uma pessoa proativa para resolver os problemas, pessoa que tem que raciocinar para buscar soluções, né? Então tem a pessoa que tem uma mente aberta, né? Então muitas vezes aquele acadêmico, aquele estudioso, aquele teórico não consegue muitas vezes Exatamente. transformar a teoria numa solução prática, né? E acaba se tornando um profissional que não consegue se desenvolver, né? No Brasil, onde a desigualdade social é enorme, o advogado tem sua função primordial de ser um representante da população na justiça e assegurar os direitos da sociedade. Nesse aspecto, a Defensoria Pública entra como concretização do livre acesso da justiça pela população? Olha, eu tenho uma ponderação muito grande em relação ao trabalho da Defensoria. Eu acho que os profissionais são exemplares, são espetaculares, eles lutam com todas as energias, mesmo não contando com a estrutura adequada para atender a população. Isso a gente tem que saber reconhecer. Mas uma coisa que eu não entendo na Defensoria Pública como uma ideia, como um projeto, é que o Estado acaba trazendo para si, né, criando uma estrutura estatal para atender a população carente, mesmo sabendo que existe uma iniciativa privada forte, né, uma classe forte que precisa de trabalho, que quer trabalhar e não tem cliente. E, por outro lado, o Estado assume para si um custo de defender essa população, né, que é uma população carente, é uma população realmente vulnerável, mas que teria condição de ser assistida por um advogado. E vou dar um exemplo muito claro. Em São Paulo, aqui no Rio, a Defensoria é muito bem sedimentada. Em São Paulo, por exemplo, temos uma Defensoria muito tímida. Então, o que o Estado de São Paulo faz? Disponibiliza para o cidadão que não tem condição de pagar os honorários, que se encaminhe para a Defensoria Pública, ou se um convênio da Defensoria Pública com a OAB, né, que faz o atendimento dessas pessoas. Recentemente houve um problema de repasse de valores da Defensoria por conta da crise, né? Para a OAB, gerou isso um agastamento, uma divergência, e a própria OAB resolveu fazer um levantamento para saber qual o custo do atendimento na Defensoria e qual o custo do atendimento pelo advogado dativo, que é advogado da OAB, né, que é vinculado à OAB, que faz esse atendimento. Em São Paulo, especificamente, chegou-se à conclusão de que o atendimento pelo advogado particular, por incrível que pareça, era 3 vezes mais barato Que é igual eu digo. que da Defensoria Pública. Mas é igual eu costumo dizer que um aluno de bolsa de estudo integral numa escola particular é N vezes mais barato que um aluno da escola pública. Exatamente. Porque tem que Seja ela do pagar- estado, do município ou do porque federal. tem que pagar o aluguel, né, Exato. da sala da Defensoria Pública. Água, luz, telefone, aluguel, tem que pagar funcionário, tem que pagar estagiário, tem que pagar salário do defensor, que não é barato, enfim. Exato. Toda uma estrutura Toda uma estrutura, né? que é criada
que não é capaz de dar um bom atendimento à população. Agora, a gente também não pode ficar admitindo, eu acho que a OAB tem que intervir nesses casos também, da gente assistir Defensoria Pública fazendo inventário, né? Sim. Isso está tirando o pão aí da boca de alguns advogados, até daqueles que estão iniciando a própria carreira jurídica, porque realmente eu acho isso, são coisas... Agora, as custas são muito caras, né, doutor Miguel? Muito caras. Muito caras. A voracidade das custas assusta muitas vezes você entrar com uma causa, né? Não, com certeza, até pelo risco que se impõe, né? Exato. Você tem uma insegurança jurídica muito grande para o lado e um custo que é certo. Exatamente. Né? Então, isso acaba estimulando as pessoas a buscarem a justiça, né? Acaba impedindo elas ou dificultando elas terem acesso pleno à justiça e concretizar e realizar os seus direitos. Isso é preocupante. Né? Mas, enfim, só finalizando a questão da defensoria, às vezes você tem, por um lado, um mau atendimento por excesso de procura, né? E custoso, caro para o Estado, e, por outro lado, uma massa de advogados querendo trabalhar que não tem acesso. É uma incongruência total, né? E que tem que ser, de alguma forma, equilibrada. Né? Então, eu acho que o papel da defensoria é importante, sim, né? Mas tem que ser, de alguma forma, repensada, né? Porque, dessa forma, é caro, ineficiente e frustrante para as pessoas, né? Que ficam ali de ser atendidos de 4 em 4 meses. As pessoas chegam na defensoria não atendido por um advogado, atendido por um estagiário, com todo o devido respeito aos nossos colegas estagiários, enfim, mas não tem essa capacidade que o advogado tem. Né? Você tem um escritório, por exemplo, você procura um advogado, você tem um escritório dele, né? Você vai lá, tem o telefone particular dele. Além da privacidade de uma claro, série de coisas, né? Sim. Então eu acho que tem que ser repensada essa questão da defensoria para o futuro. Você foi candidato a presidente da nossa OAB, da subseção de Petrópolis aqui. Por que você foi candidato, doutor Miguel? Doutor Paulo, principalmente pela proposta de renovação. Né? A gente via naquele momento, somando os últimos 2 períodos, né, de 2 chapas, mais de 20 anos aqui na cidade, com 2 chapas só, que assumiram o poder da OAB. Né? Sendo que uma delas ficou quase 20 anos no poder. Não sei como isso foi possível de acontecer, até por conta da nossa classe é uma classe em tese mais consciente. E permitiu quase que se criou uma oligarquia em Petrópolis, aqui na OAB, que é uma coisa preocupante. Né? Porque isso gera, com todo respeito às pessoas que lá ocuparam, que acho que fizeram um bom trabalho, gera diversos vícios de gestão. As pessoas acabam tomando a OAB como algo que é delas, e não como algo que seja da classe. E o que isso representa para nós, advogados atuantes, militantes? Né? Muitas das vezes uma falta de enfrentamento dos nossos problemas. Até por conta de composições políticas que são feitas, enfim, para se manter aquele status, a OAB deixou de ter um papel importante de combate e de defesa das nossas prerrogativas. Hoje, por exemplo, a gente teve a perda do juizado de Itaipava, a gente teve a perda lastimável, que é a área da cidade que mais cresce, ficou sem acesso à justiça. E assoberbou aqui. E assoberbou aqui no centro. A gente perdeu as poucas vagas que a gente tinha na garagem do fórum. Hoje o advogado ele é revistado para entrar no fórum, existe absurdo. A gente vai para trabalhar, a gente está sendo quase que criminalizado. Né? Existe uma dúvida se o advogado vai trabalhar no fórum e se ele vai cometer algum delito. Né? Você pode estar portando alguma arma, alguma coisa. Agora eu pergunto, por que os juízes não são revistados? Por que os defensores não são revistados? Por que os promotores são revistados? Por que só o advogado? Por que só o advogado? Esse é um questionamento que tem que fazer. Né? Quer dizer, a gente não tem vaga e parar na rua, o que faz reboca o nosso carro? Né? O Estado cria um fórum num lugar distante, num lugar estranho, esquisito. Sem local de estacionamento? Sem local de estacionamento. Né? Nenhum. Hoje a gente tem só um estacionamento particular, às vezes fica cheio, nem dá para colocar lá. Então você é obrigado a colocar o seu carro na rua e nem rebocado. E também no morro, né? Sim, no meio do morro. O estacionamento é lá no morro. Sim, e um fica cheio. Que já tem mais de 15 anos, como eu, já fica difícil. Fica, e está sempre tem cheio. Subindo morro. Se não chegar cedo lá, não consegue. Enfim, é totalmente insuficiente, tem, né? Tem as vans da OAB, né? É uma opção, é uma boa opção. É uma boa opção. É na hora que a gente precisa, que a gente quer, às vezes. E só para quem está aqui no centro, né? Então eu acho que essa proposta de renovação, de mudança, né? Foi não só no sentido de renovar a OAB, mas também de mudar a percepção da atuação da OAB e buscar aproximar mais o advogado da classe. A gente tinha diversas propostas, por exemplo, de criar um aplicativo para que as pessoas pudessem estar em contato mais fácil com a classe, buscar qualificação profissional, que eu acho importantíssimo, como já falamos aqui. A ESA, a gente tem um espaço muito bom aqui no centro, que quase fica vazio a semana inteira, só serve para as reuniões do Conselho da OAB, enfim, não tem uma atividade permanente. Isso é uma coisa que a gente queria trazer para a OAB também. Mudar a percepção de prerrogativas em relação a isso, infelizmente, às vezes só se muda mudando as pessoas. Né? Não dá para mudar as pessoas de um dia para a noite, então se a pessoa tem uma certa postura, um certo comportamento, ela vai continuar tendo aquele.
Então, às vezes, a gente tem que precisar das pessoas também para mudar a atitude, a atividade, né? Então, isso a gente queria lutar. A questão do atendimento, o juiz não atende mais o advogado, enfim, trata com desrespeito muitas das vezes. E essa falta de combatividade só estimula esse tipo de comportamento, né? É verdade. Então, esse era o nosso objetivo que a gente tinha na época, enfim. E também é um projeto que a gente tem aí mais para o E o que futuro. você acha dos principais objetivos e metas do processo eletrônico recém-instalado? Olha, eu acho que é um projeto importante, é algo que a gente não tem como retroagir, a informática faz parte da nossa vida e vai fazer cada vez mais, e você não poderia ficar fora disso. Eu acho que houve um ganho de velocidade, de rapidez no processo, principalmente em relação à juntada de petição, abertura de conclusão. Mas é engraçado, você sabe que eu fui lá no fórum, uma funcionária de um cartório de uma vara aí virou e disse, doutora, aqui o processo eletrônico e o físico andam juntos. Eu digo, mas então para que fizeram essa porcaria? Exatamente. Né? Porque ele não foi feito para agilizar? Como é que o físico e o eletrônico vão andar juntos? Aí realmente vai virar bagunça, né? Vai virar bagunça. Não tem jeito. E se o Aí juiz não adiantou nada. Isso depende muito do juiz também, É, né? Que também, não adianta né? o processo chegar mais rápido do juiz se ele também não trabalhar com rapidez. Porque senão os e processos aqui vão tá continuar difícil. parados. Exatamente. Então eu acho uma boa proposta, eu acho que não tem como a gente mudar isso. Eu acho que vai trazer resultados positivos, mas a forma como foi feito também me causou estranheza. Né? Por exemplo, na federal, a gente teve na Justiça Federal, a gente teve um processo de transição muito lento, né? Você poderia utilizar o eletrônico, E o se não físico, pudesse o né? físico, até que as pessoas pudessem se acostumar. Exato. Até porque nem todos vivem essa nova geração, né? E alguns advogados aí mais antigos estão tendo uma Tem muita dificuldade muito grande. E a né? OAB também não cumpriu o seu papel, acho que nessa parte. Deveria ter um curso permanente de processo eletrônico, né? Ajudar as pessoas, os nossos colegas, né? a se acostumarem. Exatamente. Então essa transição na trabalhista e no estadual foi muito brutal, foi do dia para a noite, A né? gente também não está tendo acesso ao próprio processo eletrônico. Você quer distribuir Sim. um processo, você demora às vezes 12 horas para conseguir ter acesso Sim. à distribuição do processo. O sistema não é bom, quer dizer, isso depende muitas Você vezes também imagina, você tem que ir colocando folha por folha, uma por uma, anexando aos autos, quer dizer, é uma coisa demorada. Aí, na Você realidade, tem que ter funcionários para Sim. isso, senão você não faz mais nada. não, o Estado, na realidade, transferiu um trabalho que era seu para o advogado. Exatamente Isso é muito claro. Exatamente Isso é muito caro. isso. E quem distribui a ação agora é advogado. É. Quem protocola a petição é o advogado. advogado. Quem acompanha o processo é advogado. A A gente vai. intimação é feita, Sim. né? Então- Está tudo... Então, na realidade, o que a gente vê é essa em breve, quase a gente não Transferência vai do- ter mais funcionário fora, É. porque não tem mais Não distribuição, não tem precisa mais protocolo, fora. não tem mais atendimento, exatamente. é só audiência. Exatamente. Isso vai gerar um desemprego muito grande também, eu creio. Mas, enfim, eu acho que com o passar do tempo, essas questões se equalizando, eu acho que vai ser importante para o Como é que advogado. você vê as atualizações do sistema dos tribunais no que tange ao processo eletrônico? Qual o seu principal conselho ao advogado militante que encontra 3 diferentes plataformas? Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual. Bom. Para peticionar, como é que ele faz? Olha, isso é um mal brasileiro, né? Quer dizer, você pensa numa instituição, num processo eletrônico que é único, que é uno, né? Então, o raciocínio natural seria, então vamos criar um sistema único. Pois Né? Se a lei é a mesma, Coitado, se ele a, tá ferrado, a regulamentação é a mesma, vamos criar um processo único, mas os tribunais têm que ganhar dinheiro, tem que fazer licitação. Né? Então, cada tribunal licita um programa diferente, né? Os tribunais superiores também licitam Aliás, outro. a Justiça do Trabalho é um terror, É um né? terror. Eu não É faço, um mas minha terror. esposa faz, é uma dificuldade É tamanha. uma coisa Horrível, horrorosa. aquilo. horrorosa. Deus me livre. Então E- não dá para e entender. tem realmente. tamanho. Tem. Tem isso, né? Tem, não, é Pode complicadíssimo. ultrapassar, é terrível. Até o do estadual, do da federal eu gosto mais, que é um pouco mais simples. Mas o da trabalhista é Terrível. hiper complexo. Mas não entendo também, do ponto de vista legal, por que se criou tantos sistemas, fora o Diferente. ponto de vista da licitação, né? Se contratar empresas diferentes, aí não sei. Pois é. No Brasil a gente desconfia de tudo. Exato. A participação da OAB diante da sociedade dos advogados mudou nos últimos tempos, doutor Miguel? Para melhor ou para pior? Olha, mudou. Eu acho que mudou para pior. Eu me lembro, estou formado 12 anos atrás, e não vivenciava as dificuldades que eu vivencio hoje. Eu tinha acesso livre aos juízes. Eu me lembro, na época não tinha juiz leigo. Era o próprio titular que fazia as audiências no juizado. Entre uma audiência e outra, a gente ia despachar com o juiz, com tranquilidade. A gente tinha que resolver uma coisa, assinar um mandado de pagamento. Doutor,
Você pode assinar para mim aqui, por favor? Já está digitado, só falta a sua assinatura. Agora, para assinar até um formal de partilha está difícil, a gente não consegue falar com o juiz. Não, falar com o juiz hoje é promessa divina. Você tem que rezar para Deus, para Buda, para não sei, para todos os santos, fazer uma macumba, não sei, para conversar com o juiz, para achar ele lá, né, no fórum. Então, hoje eu encontro muito mais dificuldades na minha profissão do que eu encontrava uma década atrás. Né? Então, eu acho que para o advogado militante, para o advogado atuante, mudou para pior. Né? E a OAB não foi capaz de defender o advogado. Para a sociedade, eu acho que, bom, assim, a gente vive um momento hoje, e eu sofro também. A OAB já foi mais atuante. Já foi mais atuante. Defensora dos direitos dos cidadãos. Né? Hoje Sim, ela defende seus direitos, né? De alguns que estão lá. Sim, sim. Né? E até uma questão de inércia. Tinha uma colega comentando sobre um problema até envolvendo os animais e tal, que ela pediu ajuda à OAB, e a OAB falou, não, mas isso aqui não é minha questão, eu não vou atuar, não vou falar. Eu falei, bom, mas... Então, para que tem uma comissão de defesa dos animais na OAB? Né? Se a OAB não vai se manifestar, não vai atuar, porque é uma questão política, enfim, a OAB tem que ter. A OAB, na época da ditadura, foi fundamental para a sociedade brasileira. Exatamente. Apesar de ter apoiado num primeiro momento, a partir do momento que percebeu, né, estava extrapolando os objetivos iniciais, né, ela foi extremamente atuante em defesa da sociedade, né, inclusive foi tentado dentro da OAB do Rio, né, durante esse período. Enfim, vários advogados se tornaram muito conhecidos, o próprio Sobral Pinto, né, nessa época teve uma atuação excepcional, assim como outros colegas também. Enfim, então a OAB tinha uma atuação atuante e era muito respeitada por isso. A OAB é uma instituição com muita credibilidade perante a sociedade. Isso está se perdendo um pouco, né? E a própria classe perde força com isso. Então espero realmente que a partir dessa mudança atual de gestão, a OAB tenha uma atuação muito mais firme, muito mais presente em defesa da sociedade brasileira. Os processos são muito morosos, né, doutor Miguel? Os juízes acusam sobrecarga de trabalho. E os advogados acusam a máquina judiciária. Quem é que está com a razão? Olha, eu acho que os dois um pouco, mas enfim, em primeiro lugar, os juízes, né? Nunca houve uma cobrança por parte dos juízes de metas de produtividade. Né? Eles sempre tiveram muito à vontade para julgar da forma que eles achavam que deveriam julgar. Né? Essa questão que você até brincou do prazo, né? Mas tem prazo o juiz? Tem, mas não tem. Mas não é respeitado. Então acho que o juiz tem que mudar a percepção que ele tem da justiça. Hoje é diferente. Né? Hoje o CNJ fiscaliza, hoje tem meta de produtividade, o juiz tem que dar essa resposta para a sociedade, ele tem que trabalhar, ele tem que mostrar a presença. Né? Hoje o juiz não pode fazer o que quiser do processo. Né? Ele tem, hoje eu espero que os tribunais levem isso cada vez mais a sério e punam de fato os juízes que não têm a produtividade necessária. Agora, a produtividade sempre acompanhada de qualidade, não é julgar por julgar. O novo Código de Processo Civil não veio para agilizar os processos? Por que eles continuam tão morosos? Infelizmente, o papel ele aceita tudo, né? Então, não é a mudança da lei que vai agilizar. Né? Eu acho que a lei tem até uma boa intenção, cria mecanismos que obrigam o juiz a julgar o mérito das questões, evitar aquelas decisões de extinção sem julgamento de méritos, que não levam a nada. Eu acho que a lei é boa, né? Eu acho que a lei ajuda, mas se o juiz não incorporar o espírito da lei, as coisas não vão caminhar, vão continuar da mesma forma. Né? Por exemplo, alterações interessantes que eu achei também é fazer, por exemplo, divórcio extrajudicial, fazer um inventário extrajudicial. Perfeito. Eu já fiz vários e deu certo. Exatamente. Foram vários processos que deixaram ser encaminhados para a justiça. Exato. Então, houveram algumas modificações também. Mas com a presença do advogado sempre. Isso é fundamental. E ali, inclusive, o advogado pode defender as duas partes, que eu acho ótimo. Né? Porque a busca pela solução é facilitada. Exatamente. Né? Então, sim, existem mecanismos legais suficientes para isso. Agora é preciso mudar a postura do juiz em relação a essa questão. Falar, olha, agora a posição do juiz mudou. Agora eu tenho um compromisso maior com a sociedade. Né? E eu tenho que fazer prevalecer esse compromisso. Né? Eu tenho que respeitar esse meu compromisso e trabalhar. Perfeito. O que dizer dos juizados especiais que delongam as ações e principalmente as decisões? Terrível, né? Terrível. A gente vive um momento muito difícil no juizado. Muito difícil. Passam-se 2, 3, 4, 5 meses para uma sentença e está difícil, né? E aí, novamente, eu toco na questão da qualidade, né? E nem sempre mesmo pode esse prazo todo a sentença vir com qualidade. Principalmente em relação ao valor das indenizações, né? Que é algo que me preocupa muito hoje em dia. Né? Cada vez indenizações menores, né? Para casos cada vez mais graves. Né? Então, me preocupa a questão da velocidade, da agilidade do processo, da morosidade, e ao mesmo tempo preocupa a qualidade das decisões também. Então isso é uma coisa que a gente tem que verificar bem de perto, estar atento a isso e questionar sempre que for isso acontecer. Pois é, para finalizar, eu gostaria, infelizmente nós estamos em cima da hora,
Qual a função do advogado como formador de opinião pública, doutor Miguel? O que você acha disso? Eu acho fundamental. O advogado, eu acho que é o maior defensor do Estado Democrático de Direito. Ele é o grande guardião realmente da Constituição. Dizem que é o STF, mas eu acho que não. Eu acho que o advogado que é o grande garantidor da lei, né? Ele que faz a justiça no caso concreto, né? Quer dizer, ele que busca a solução para os casos. E eu acho que o advogado ele é fundamental para formar, ser um formador de opinião. A gente está aqui hoje, por exemplo, falando de direito, né? Falando da advocacia, né? Compartilhando conhecimento. Isso eu acho importantíssimo. Fundamental, né? Fundamental. O valor da imprensa também no ramo do direito. Com certeza. As pessoas parece que são bem informadas sobre seus direitos, mas não são. Mas não são. Né? Então, o seu programa, aqui, assim como o meu também na TV Vila Imperial, enfim, cumpre esse papel com primor, com muita importância, porque levam a informação a quem precisa dela. Exato. Que é a pessoa que não tem informação sobre os seus direitos, que não sabe nem o caminho a trilhar para poder começar a resolver, né, os problemas do dia a dia. Né? Então, o advogado, ele, além de profissional, ele cumpre um papel público muito importante, né, de transformar a vida das pessoas, né, de transformar um problema numa solução, né, transformar um problema num novo caminho, né, num novo começar em diversas áreas do direito. Então, o advogado, além da sua função como profissional, tem uma função pública importantíssima. Né, e eu espero que os colegas tenham essa consciência e, a partir dessa consciência, buscar trabalhar para a gente ter um mundo cada vez melhor. É isso aí, doutor Miguel. Doutor Miguel Barreto, eu só tenho a agradecer pela sua participação no nosso programa hoje. Creio que foi uma aula aí de direito também para os nossos ouvintes e de experiência profissional, né, que deve ter entusiasmado alguns aí a seguir a carreira jurídica, apesar de que, pelos percalços da nossa profissão, eu às vezes digo, cuidado, vejam bem se é isso que vocês querem mesmo, porque hoje a advocacia está se tornando um sacerdócio. Estamos pagando para trabalhar, né? Porque realmente a coisa está um pouco complicada. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer a sua participação e deixar o microfone para as suas despedidas e, para você falar o que você quiser aqui para os nossos ouvintes. Doutor Paulo, eu que agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui na Rádio Imperial. Foi um prazer muito grande para mim. Não existe nada que me deixa mais feliz que poder impactar a vida das pessoas de uma forma positiva, né? Eu acho que educação, conhecimento, informação, só isso vai mudar a realidade do nosso país. Não tem outra solução. Não tem solução outra que não passe pela educação. Então, tanto meu trabalho como advogado, como professor, também na mídia, enfim, me traz muita felicidade para poder, de alguma forma, né, tentar ajudar as pessoas a melhorar as suas vidas. Isso me traz muita alegria. Gostaria também de convidá-lo, reiterar o seu convite para estar no meu programa, né, para mudar pouquinho. Será um prazer. Para mudar aqui a posição. Não tem problema, será um prazer estar lá. Eu estou muito mais acostumado a ser entrevistador do que a ser entrevistado, mas para mim foi uma experiência muito boa. Tranquilo. Foi ótimo esse bate-papo aqui, muito informal, na Rádio Imperial, como de sempre, enfim, e que foi muito bom para mim. Também espero estar aqui sempre que precisar, pode contar com a minha presença. E gostaria só de finalizar aqui o nosso programa também, elogiando muito, assim como você fez no início, né, a abertura das Olimpíadas aqui no Brasil. Acho que foi um espetáculo excepcional, bom, emocionante, que mostra como brasileiro tem a capacidade de fazer o que é bonito, como que é bonito e sem depender dos governantes. Exatamente. Né? E a gente vive um momento de muito pessimismo, as pessoas, nesse momento eleitoral que se aproxima, as pessoas muito descrentes da política, mas também não tem outra solução. Com a presença de autoridades, de presidentes de vários países, né, o que demonstra que realmente o reconhecimento ao governo, apesar de estar interino, e se Deus quiser vai ser provisório, vai ser definitivo, dentro do nosso país, quer dizer, isso demonstra que realmente o brasileiro ainda é respeitado, né? Claro. Como povo, como nação. Isso depende da gente, né? Tratar bem os turistas, enfim, fazer essa festa mais bonita ainda do que ela já é. Exatamente. E que corra tudo bem, sem nenhum problema maior, é o que nós desejamos. Com certeza, vamos curtir as Olimpíadas. Muito obrigado aos nossos ouvintes da nossa Rádio Imperial, a dona Nair Azevedo Gama, lá do Valparaíso, a Norinda do Vale, da Vila Militar, o Augusto Soares, lá da Baixada, lá do meio da Serra, né? Um abraço aí, Augusto, também. E muito obrigado a todos os nossos ouvintes pela disponibilidade da sua audiência aí no nosso programa. Estaremos de volta no próximo sábado com mais uma entrevista aí para todos vocês.
Um abraço aí ao Darlan na técnica hoje aí, né, Darlan? E vamos ficar agora com o Plantão Imperial e logo em seguida com o show do Roberto, com o nosso amigo, aquela voz poderosa da Serra, né? Jorge Luiz. Um abraço a todos, fui.